Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Quer nos ajudar? Então ajude-nos pelo Pix, ricardoluciohistoriador@gmail.com. Qualquer valor ajuda. Durante 3 décadas, o Ocidente previu o colapso da Coreia do Norte. Depois da queda da União Soviética, que era seu principal patrono, os analistas de Washington e Londres davam meses, talvez alguns anos, para que Pyongyang implodisse. O regime não tinha petróleo próprio, não tinha acesso ao sistema financeiro internacional, enfrentava o cerco de sanções mais abrangente da história da ONU e sofreu, nos anos 1990, uma fome devastadora que matou centenas de milhares de pessoas e ficou conhecido como Marcha Penosa. O colapso parecia certeza matemática. Não aconteceu. 30 anos depois, a Coreia do Norte não apenas sobreviveu, desenvolveu o arsenal nuclear completo, construiu mísseis intercontinentais capazes de atingir o território americano, estreitou aliança estratégica com a Rússia, que hoje inclui cooperação tecnológica e militar em troca de apoio na guerra da Ucrânia, manteve o comércio vital com a China e apresenta, segundo dados, inclusive de instituições sul-coreanas, sinais de recuperação econômica. A pergunta que qualquer análise séria precisa fazer não é por que a Coreia do Norte é um regime terrível. Isso a mídia ocidental já repete a exaustão. A pergunta é: por que o instrumento favorito do império, a sanção econômica total, falhou tão espetacularmente? Hoje, aqui no podcast Glione, vamos responder essa pergunta, com Lenin, para entender o imperialismo e os limites das sanções no mundo multipolar, com Bruce Cummings, o mais importante historiador americano da Coreia, para desconstruir décadas de propaganda ocidental, com Samir Amin, para entender a desconexão como estratégia de sobrevivência periférica, com Gramsci, para entender a guerra de posição midiática contra Pyongyang, com Immanuel Wallerstein, para entender o bloco dos sancionados como um fenômeno sistêmico. Bora entender. Vamos aos fatos. Desde 2006, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma série de resoluções que restringem exportações, importações, transações financeiras, transferência de tecnologia e praticamente toda forma de comércio internacional com a Coreia do Norte. Objetivo declarado: forçar Pyongyang a abandonar seu programa nuclear através de estrangulamento econômico total. Mais de 20 anos depois, a Coreia do Norte tem arsenal nuclear operacional e não abriu mão de nada. Bruce Cummings, historiador da Universidade de Chicago e autor de Coreia do Norte, Outro País, a obra mais rigorosa disponível sobre o país, fora da propaganda de Guerra Fria, documenta que a narrativa ocidental sobre a Coreia do Norte sistematicamente ignora um fato central. Os Estados Unidos mantêm tropas na Coreia do Sul desde 1953. Nunca assinaram um tratado de paz formal com Pyongyang, apenas um armistício, e realizam exercícios militares massivos nas fronteiras norte-coreanas todos os anos. A ameaça que Pyongyang enfrenta não é abstrata. É a maior potência militar do mundo, estacionada permanentemente a poucos quilômetros de sua fronteira há mais de 70 anos. Lenin, em O Imperialismo, identificou o padrão estrutural. O capital monopolista das potências centrais não tolera estados que escapam ao seu controle e usa todos os instrumentos disponíveis, do embargo à intervenção militar, para forçar reincorporação ao sistema. A Coreia do Norte entendeu essa lição com precisão histórica dolorosa. Países sem dissuasão nuclear que desafiam o Ocidente são invadidos. Países com dissuasão nuclear não são. Saddam Hussein não tinha armas nucleares. Foi invadido em 2003. Gaddafi abriu mão do programa nuclear líbio em 2003 em troca da normalização com o Ocidente. Foi morto em 2011 com apoio da OTAN. A Coreia do Norte viu esses dois exemplos com atenção e escolheu o caminho oposto.
Aqui precisamos da teoria que explica por que o isolamento nem sempre é derrota. Samir Amin, economista marxista egípcio, um dos mais importantes teóricos da dependência, em sua obra sobre desconexão, argumentou que os países periféricos submetidos a relações de troca desiguais têm, em certas circunstâncias, mais a ganhar se romperem parcialmente com o sistema capitalista mundial do que se permanecerem integrados a ele em posição subordinada. A desconexão não significa autarquia total ou isolamento absoluto. Significa construir capacidade produtiva doméstica que reduz a dependência estrutural das relações de troca desiguais com o centro. A Coreia do Norte é o caso mais extremo e mais didático dessa tese. Submetida ao cerco de sanções mais abrangente do mundo, foi forçada a desenvolver indústria militar doméstica, mísseis, ogivas, sistemas de defesas produzidos internamente sem depender de importação. Agricultura de subsistência reorganizada após a crise dos anos 1990. Mercados informais, ou Janmadang, que Hazel Smith documenta em Coreia do Norte, mercados e corrida militar, como tendo tornado parte estrutural da economia norte-coreana, capitalismo de sobrevivência que o próprio Estado passou a tolerar e depois regular. O resultado paradoxal. Um país sancionado ao extremo desenvolveu capacidades tecnológicas e produtivas próprias que países mais integrados ao sistema e, portanto, mais dependentes de importação de tecnologia, que não tiveram necessidade de desenvolver. Não é milagre. É a lógica da desconexão forçada que Samir Amin havia teorizado décadas antes. Após a invasão da Ucrânia em 2022, a Rússia encontrou-se num cerco de sanções ocidentais sem precedentes desde a Guerra Fria e precisou de parceiros que pudessem fornecer o que o Ocidente havia cortado. A Coreia do Norte tinha exatamente o que a Rússia precisava: munição de artilharia em quantidade, produzida pela indústria militar norte-coreana, desenvolvida justamente pela necessidade de autossuficiência sob sanções. Em troca, Moscou fornece tecnologia de mísseis e satélites que Pyongyang não conseguiria desenvolver sozinha, combustível e alimentos que aliviam a pressão econômica do embargo, cooperação militar que fortalece a capacidade de dissuasão norte-coreana, legitimação diplomática. A visita de Kim Jong-un a Vladivostok em 2023 e o Tratado de Parceria Estratégica assinado em 2024 formalizaram uma aliança que teria sido impensável há uma década. Wallerstein, no sistema mundial moderno, identificou que as crises sistêmicas do capitalismo mundial produzem realinhamentos geopolíticos entre países periféricos e semiperiféricos que compartilham posição de exclusão ou pressão do centro hegemônico. A guerra da Ucrânia não apenas não isolou a Rússia, como Washington esperava, produziu um novo eixo de cooperação entre os países sancionados, que individualmente o Ocidente conseguiria conter, mas que coletivamente constroem capacidade de resistência mútua. Aqui chegamos ao conceito mais importante da análise geopolítica contemporânea: o uso excessivo de sanções como instrumento de política externa produziu um efeito que Washington não previu: criação da identidade comum entre os países sancionados. Rússia, Coreia do Norte, Irã, Venezuela, Cuba, Síria, países com sistemas políticos, culturas, geografias e histórias completamente diferentes, descobriram que compartilham interesse estrutural comum: construir alternativas ao sistema financeiro e comercial que os Estados Unidos controlam através do dólar e do sistema SWIFT. Lenin, imperialismo, não havia previsto essa dinâmica exata, mas seu método analítico a explica perfeitamente. Quando o capital monopolista das potências centrais impõe pressão excessiva sobre múltiplos países simultaneamente, cria as condições materiais para que esses países construam solidariedade estrutural entre si, não por afinidade ideológica abstrata, mas por interesse concreto compartilhado de sobrevivência. Atílio Boron chama isso de contradição interna do imperialismo tardio. A mesma ferramenta que deveria isolar e enfraquecer os adversários do sistema acaba, quando aplicada em excesso e a múltiplos alvos simultaneamente, criando rede alternativa de comércio, financiamento,
cooperação tecnológica que o próprio Ocidente tem cada vez mais dificuldade de fiscalizar e conter. A rede de sanções ficou tão vasta, aplicada a dezenas de países simultaneamente, que a capacidade de fiscalização efetivamente tornou-se estruturalmente inviável. É o famoso sancionados de todo o mundo unidos. Aqui precisamos examinar a dimensão ideológica, porque ela é tão importante quanto a econômica. Gramsci identificou que a hegemonia não se sustenta apenas por força material, precisa do consenso cultural que naturaliza a dominação como ordem legítima. A cobertura da mídia ocidental sobre a Coreia do Norte funciona precisamente assim. Qualquer notícia positiva, crescimento econômico, avanço tecnológico, melhoria em indicadores sociais, é sistematicamente enquadrada dentro da narrativa maior de condenação ao regime. Não é que problemas reais da Coreia do Norte, restrições severas à liberdade civis, sistema político fechado, dificuldades humanitárias documentadas não existam. Existem. Mas a cobertura ocidental opera com assimetria seletiva. A mesma imprensa que denuncia violações de direitos humanos em Pyongyang frequentemente a silencia sobre violações equivalentes ou piores cometidas por aliados ocidentais, a Arábia Saudita, por exemplo, ou o histórico de intervenções militares que produziram centenas de milhares de mortos no Iraque, Líbia, Afeganistão e outros países. Edward Herman e Noam Chomsky, em A Fabricação do Consentimento, formularam o conceito de vítimas dignas e indignas. A mídia corporativa ocidental produz indignação seletiva, amplificando o sofrimento produzido por adversários geopolíticos e minimizando o sofrimento produzido por aliados. A Coreia do Norte é vítima perfeita dessa dinâmica, fonte inesgotável de narrativa de condenação que serve para legitimar a política de cerco que o Ocidente aplica a ela. Agora chegamos ao ponto mais politicamente incômodo, mas analiticamente necessário. A comparação entre Coreia do Norte e Irã não é apenas retórica. É evidência empírica sobre como o sistema internacional trata estados com e sem capacidade de dissuasão nuclear real. A Coreia do Norte desenvolveu arsenal nuclear completo, testado, funcional e com capacidade de entrega intercontinental comprovada. Nunca foi atacada militarmente pelos Estados Unidos. O Irã manteve seu programa nuclear em nível civil e de enriquecimento, sem nunca cruzar o limiar da arma nuclear funcional testada. Foi atacado diretamente por Israel e pelos Estados Unidos em 2025 e 2026, como já documentamos em episódios anteriores sobre a guerra do Irã e o bloqueio de Hormuz. A lição que qualquer Estado periférico consciente de sua posição no sistema internacional extrai dessa comparação é dura, mas inescapável. Dissuasão nuclear funcional impede intervenção militar direta, sua ausência não. Isso não é endosso moral à proliferação nuclear, que traz riscos regionais e globais reais que precisam ser nomeados com honestidade. Mas é reconhecimento analítico que no sistema internacional real, não no sistema que a retórica liberal sobre ordem baseada em regras descreve, poder militar concreto continua sendo o argumento mais eficaz contra a intervenção imperialista. Então vamos fechar com a clareza que esse caso exige. A Coreia do Norte não é milagre. É estudo de caso sobre os limites estruturais das sanções como instrumento de dominação imperialista. Lenin nos mostrou que o imperialismo precisa de instrumentos cada vez mais coercitivos quando perde capacidade de dominação por consenso. Bruce Cummings nos mostrou que a narrativa ocidental sobre a Coreia do Norte sistematicamente ignora 7 décadas de tropas americanas na fronteira e ameaça militar permanente. Samir Amin nos mostrou que a desconexão forçada pode produzir capacidade produtiva doméstica que a integração subordinada nunca produziria. Wallerstein nos mostrou que as crises sistêmicas produzem realinhamentos entre países periféricos e que compartilham posição de exclusão do centro hegemônico, ou o famoso sancionados de todo o mundo unidos. Gramsci e Chomsky nos mostraram que a guerra midiática contra Pyongyang opera pela assimetria seletiva da indignação, vítimas dignas e indignas. E a comparação com o Irã nos mostrou a lição mais desconfortável de todas. No sistema internacional real, dissuasão militar concreta
contínua continua sendo o instrumento mais eficaz contra a intervenção imperial. A Coreia do Norte segue sendo um regime com problemas graves de direitos humanos que precisam ser nomeados sem hipocrisia seletiva. Mas sua sobrevivência, ao cerco mais abrangente de sanções da história moderna, não é acidente nem milagre. É demonstração prática dos limites do poder imperialista quando confrontado com estados dispostos a pagar o preço da desconexão e capazes de construir alianças que tornam esse preço suportável. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se o conteúdo te ajuda a pensar, ajude o canal a continuar no Pix, ricardoluciohistoriador@gmail.com. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.